Estamos de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. E começamos com uma notícia da segunda turma. Uma operadora de telemarketing conseguiu o direito de acessar o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, para buscar bens de devedor. Ela pretendia receber créditos trabalhistas resultantes de ação movida contra a empresa de tecnologia. A operadora pediu para ter acesso ao SIMBA depois de ganhar uma ação trabalhista contra a empresa de telemarketing em que trabalhava. Ela alegou que o processo tramita há mais de 10 anos e que as diligências feitas em outros sistemas não tiveram sucesso. O SIMBA é um sistema de investigação de movimentações bancárias que permite acessar informações financeiras e bloquear créditos. Segundo a empregada, por meio dele seria possível consultar a movimentação de dados bancários da empresa e verificar eventuais transferências de recursos a terceiros. O pedido havia sido negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Para o TRT, a utilização do sistema implicaria a quebra do sigilo bancário do empregador, e a medida só poderia ser autorizada se houvesse indícios da ocorrência de ilícitos. O relator do recurso de revista da empregada na 2ª turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, assinalou que o não pagamento da condenação é suficientemente grave para autorizar o uso do mecanismo. Para o relator, a Lei Complementar 105 de 2001 se refere aos ilícitos em geral e não apenas aos criminais, ao prever a necessidade de indícios da prática de ilícitos pelo alvo da investigação, que determina o levantamento do sigilo bancário. O ilícito, que no caso autoriza a utilização desses mecanismos tecnológicos extremamente eficazes e avançados, é o ilícito trabalhista, é o quanto basta. Não há necessidade de prática de ilícito criminal. O ilícito trabalhista pode não ser, talvez, tão grave quanto o ilícito criminal, que trata dos bens da vida fundamentais da sociedade, mas é igualmente grave e tão grave a ponto de autorizar o uso desses mecanismos, que vão apenas procurar a existência de patrimônio oculto dos devedores trabalhistas, que se evadem ao cumprimento das decisões transitadas em julgado. Na avaliação do ministro, a negativa do TRT de autorizar a utilização do sistema viola os dispositivos da Constituição da República, que asseguram o acesso à justiça e a razoável duração do processo. O direito a uma execução efetiva já é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência comparada e brasileira, no sentido de compor esse complexo constitucional chamado de devido processo legal. Não há injustiça maior do que ganhar um processo com decisão transitada em julgado e não conseguir o resultado prático, palpável, econômico. Com a decisão unânime, o caso retornará à Vara do Trabalho para que seja dado prosseguimento à execução do processo. A 7ª turma rejeitou o recurso de um empregado da Ambev que alegou que a empresa, ao premiar o cumprimento de metas com vale cerveja, estaria induzindo os trabalhadores ao alcoolismo. Na reclamação trabalhista, o empregado sustentava que a Ambev tinha por prática premiá-lo com caixas de cerveja, sempre que realizava muitas horas extras ou atingia metas. Como prova, apresentou e-mails e fundamentou o pedido de indenização no artigo 458 da CLT, que veda o pagamento de salário com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. No Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, o pedido havia sido rejeitado. Para o TRT, com base nos depoimentos de testemunhas, não havia habitualidade no fornecimento de cerveja e os empregados não eram obrigados a aceitá-la. E concluiu que, embora considerando reprovável a conduta da empresa, a bebida era entregue a título de prêmio e não de salário. Ao julgar o caso, a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão de negar o pedido do empregado. Para a turma, a análise do recurso exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Os ministros afirmaram ainda que o dispositivo de lei apontado como violado, o artigo 458 da CLT, não tem pertinência com o tema, já que a norma trata de salário in natura
e não de dano moral decorrente de ato ilícito do empregador. A turma considerou também a ausência de demonstração de dano e negou o pedido do profissional. A decisão foi unânime. A quarta turma decidiu que as agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que atuam como banco postal, não vão ter que seguir regras de segurança de instituições financeiras. Esse é o nosso último destaque de hoje. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicações Postais e Similares de Santa Maria e região, no Rio Grande do Sul, recorreu à Justiça do Trabalho para reivindicar a contratação de ao menos um vigilante armado para o banco postal da agência de Giruá. De acordo com o sindicato, o local foi alvo de ações criminosas diversas vezes. Em defesa, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sustentou que a atividade desenvolvida pelos serviços de banco postal não se equipara à exercida pelos bancos, pois envolve apenas operações básicas. O argumento dos Correios não foi aceito pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença. De acordo com o TRT, a dignidade e a integridade física dos empregados devem se sobrepor aos interesses financeiros da empresa. Segundo o TRT, o fluxo de valores nos bancos postais não é insignificante a ponto de não ser alvo de ações criminosas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, observou que o Banco Postal atua como correspondente na prestação de serviços bancários básicos com o intuito de atender a população desprovida de mínimo acesso ao sistema financeiro. Aqui estou aplicando a jurisprudência da turma no sentido de não reconhecer que as agências de banco postal sejam equiparadas na sua plenitude a uma agência bancária típica, à luz, inclusive, do decidido pela STI1, por não terem atividade principal ou acessória à coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros. Isso foi debatido como ratio decidendi para enfrentamento da jornada especial dos bancários aos empregados dos Correios que atuam no Banco Postal, e retirando essa ratio decidendi, aplico também para a inaplicabilidade das medidas de segurança previstas na referida lei. Assim, a 4ª turma determinou que as agências da ECT que atuam como banco postal não são obrigadas a se adequar às normas de segurança destinadas aos estabelecimentos bancários. A decisão foi unânime.